Bom dia, Marcela Lorenzetto, da Rádio CBN. Prefeito, tenho algumas perguntinhas. Sobre o Ruas Abertas, vai ter essa primeira fase, que vai ser a partir do dia 1º de outubro. Tem data já para essa segunda fase, onde serão realizadas as obras que foram pedidas pelos munícipes, como aumento de lixeiras, ampliação das calçadas. Com relação às ciclovias, né, o projeto de expansão, os senhores falam que é a primeira vez que vai ter um programa permanente. Eu queria entender o que vai ser esse programa permanente, qual que é o objetivo e o que essa palavra permanente significa neste programa. E, por fim, prefeito, saindo um pouco da pauta, queria falar a respeito de um relatório do Tribunal de Contas do município que apontou um superfaturamento de 67 milhões de reais em pelo menos 18 obras emergenciais sem licitação. Queria que o senhor comentasse esse relatório, também explicasse o porquê do alto número de obras emergenciais que, de acordo com esse relatório, não eram emergenciais, não era necessário ter esse procedimento sem licitação. Obrigada. Tá. Ciclovias, a gente chama de permanente porque foi feita uma licitação, 64 milhões de reais, onde tem um registro do valor das obras. A gente vai ter que fazer uma licitação para cada trecho. Se a gente pegar um trecho em qualquer região da cidade que seja necessário fazer uma intervenção de requalificação, seja de sinalização horizontal, vertical, pintura, readequação, vai ser automaticamente chamada a empresa, ela vai iniciar a obra. Portanto, a gente vai estar permanentemente, esse valor ele é suficiente para a gente poder fazer a requalificação de toda a malha cicloviária necessária. Eu até comentei aqui, Marcela, no comecinho, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Onde é que está? Eu cheguei a comentar aqui, né, aquele estudo que a gente fez da quantidade... Achei. Está aqui, ó. O levantamento apontou que 81% do levantamento do ciclocidade, né, não é nem nosso, do ciclocidade, apontou que 81% da malha existente, quando foi feito, estava adequada, em boas condições. 19% precisavam de algum grau de atenção, sendo que 5% requeriam requalificação imediata e 2% estavam apagadas. Essa questão da manutenção permanente quer dizer que a gente vai fazer, logicamente, rapidamente esses 5% que requer atenção imediata e esses 2% que estão apagadas para poder corrigir, os 19% e, se houver, depois desses trechos, necessidade de fazer readequação, de fazer alguma intervenção, a gente vai poder fazer, porque já tem um contrato assinado para poder dar continuidade e atender às necessidades. Algum complemento sobre isso, Celso? Olha isso. Então, como disse o prefeito, é permanente, porque desses 660 quilômetros, não necessariamente serão realizadas a requalificação nos 660 quilômetros, mas durante 2 anos, que é o prazo do contrato, a gente pode dar manutenção em até 660 quilômetros, se necessário. Então, é um programa inédito na cidade de São Paulo, porque a reivindicação e a reclamação é que nós tínhamos um grande sistema cicloviário, porém, não havia um contrato que prevesse a requalificação e a manutenção. Portanto, hoje a Prefeitura vai poder dar essa garantia de preservação das conquistas já efetivadas aí por toda a sociedade em relação às ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas. Secretário, só para, então, deixar bem claro para o nosso ouvinte, telespectador, então, a questão esse contrato dura 2 anos, antes do término já vai ser feita uma nova licitação para que não fique sem manutenção. Basicamente é isso. Sim, basicamente é isso. Exatamente. Com relação ao TCM, Marcela, que é importante a gente destacar, todas as obras emergenciais, elas são precedidas de uma solicitação da Defesa Civil. A Defesa Civil vai ver se existe algum risco de desabamento, tanto de margem de córrego como de encosta, e o objetivo é que você preserve a vida das pessoas e que você faça as ações para mitigar aquele risco que está ali iminente para acontecer.
O engenheiro da subprefeitura também faz avaliação, o engenheiro da secretaria faz avaliação, depois de toda uma análise técnica que é feito o decreto da obra emergencial. Lembrando que o Tribunal de Contas é comunicado sobre aquela obra e que o Tribunal de Contas acompanha. Tem um fator muito importante, né? A questão do preço. Existe uma tabela, CIURB, onde o Tribunal de Contas acompanhou, inclusive demorou muito para poder fazer a liberação, e essa tabela CIURB, ela parametriza os valores a serem executados. O que é a tabela CIURB de uma forma muito simples para as pessoas entenderem? Quanto custa o metro quadrado de reboco, quanto custa o metro quadrado de assentamento de concreto, quanto custa o metro quadrado de ferro. Então, tem a tabela de preço pré-estabelecida de todos os serviços. Não é correto o que estão colocando e desinformando a população. Como se pegasse uma obra lá e falasse assim, olha, essa obra aqui, sem nenhum parâmetro, vou te pagar X reais por essa obra. Não. Existe um parâmetro técnico baseado na tabela CIURB. E aquela tabela do preço pré-estabelecido para os serviços é executada a obra, lembrando que antecede a solicitação de obra emergencial o relatório e o pedido da Defesa Civil. Então, se a gente tem obras de contenção de encostas, de canalização de córrego, para tirar imóveis, residências, riscos, é necessário que sejam feitas as obras, né? Por exemplo, eu fui visitar a Viela da Morte, em Sapopemba, que por várias vezes, e eu gostaria muito que a gente pudesse ter alguns parâmetros, agradecendo a sua pergunta, para poder explicar, de que naquele local era um morro, onde as pessoas, pelo déficit habitacional, acabaram construindo suas casas nos morros, já houve deslizamentos graves lá, e hoje a gente está fazendo todas as obras para contenção daquele morro, e assim a gente não ter risco das pessoas poderem desabar e ter até morte, como já houve lá, por exemplo, né? Então, é importante que tenha, pelo menos, essas duas informações, ou melhor, 3 informações. Tribunal de Contas acompanha, número 1. Número 2, acompanha e a gente comunica o Tribunal de Contas. Número 2, as obras são precedidas de solicitação da Defesa Civil. Não é o prefeito, o secretário A ou B que vai lá e fala que eu vou fazer uma emergencial. Precede de solicitação da Defesa Civil, vai o engenheiro concursado, faz análise, valida o laudo ou não. Todos os relatórios para definição se é uma obra emergencial, elas têm registro fotográfico à disposição de vocês, inclusive qualquer uma delas, acho que até deve estar publicado, inclusive acho que no site, se não me engano, está publicado. Marcelo me confirma aqui, publicado no site, qual era a situação, o que levou a Defesa Civil e os engenheiros determinarem aquilo como uma obra emergencial, feita aquela obra, com o registro fotográfico de antes e de depois, e o preço é tabela CIURB. Portanto, não há de se falar em questão de superfaturamento, isso é uma irresponsabilidade fazer isso, né? E vai chegando perto da eleição, evidentemente, fica todo mundo aí bastante exaltadinho, né, para querer colocar alguma coisa, né? Bom, enfim, era isso. Eu tenho muita tranquilidade com relação a esse tema. Agora, evidentemente, em qualquer setor da Prefeitura de São Paulo, qualquer a gente tem todos os órgãos de controle, que o Tribunal de Contas é a Câmara Municipal, a nossa controladoria, e em qualquer área, em qualquer serviço, em qualquer compra, em qualquer aquisição, qualquer agente público vai sofrer as sanções se, por acaso, cometer algum ato que não seja de acordo com as regras estabelecidas, com aquilo que a gente prega, que é a seriedade, a ética e o bom uso do dinheiro público, tá? Mas eu não quero ser repetitivo, mas serei. Os preços são baseados na tabela CIURB. Não existe invenção de preço. Não é ninguém que vai lá e dá um preço. O preço é baseado na tabela CIURB. Precede de análise da Defesa Civil e do engenheiro de carreira. Ele vai lá. Não é ninguém que não é alguém de carreira habilitado para fazer a análise e determinar se aquela obra é de emergência ou não. Pedido de obra de emergência, a gente tem aqui centenas. E aí vai lá o técnico e vê se realmente tem um risco, não tem um risco. O caso que existe o risco, a gente, obviamente, tem que ir lá e fazer para, inclusive, preservar a vida das pessoas.
Então, era esse assunto, né? Ciclovia, esclarecer, permanente, TCM, tinha mais uma? Para a segunda etapa do Ruas Abertas na Liberdade, da implementação de lixeiras, Tá. irrigação do local. Aí a questão de obra, né, Pedro? São as obras, calçada permeável, alagamento? Nossa expectativa é de lançamento da licitação até o final do ano. Claro que com alguns ajustes, né? A gente já está com um projeto em elaboração bem maduro, na verdade, mas o próprio programa, a primeira fase, vai trazer algumas novas informações que a gente pretende aprimorar o projeto, claro, com esse compromisso com o recurso público também, que aí a obra é definitiva e depende de um investimento maior. Começa dia 1º, né? Dia 1º. Não, essa primeira etapa é dia 1º, está fechada. Acho que a Marcela perguntou as obras da segunda etapa, né? Da segunda fase. Então, a gente solta a licitação esse ano do projeto para requalificação.